Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje estamos fazendo esta gravação, online, devido ao decreto, então, do nosso governador do estado. Estamos, então, respeitando, essas normativas, aguardando até o próximo dia 8, para então vermos as novas medidas que virão. Oremos a Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que, meu Deus, de alguma maneira estão sendo alcançados, ó Pai, por mais esta lição da escola bíblica. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles. Assim eu oro e os abençoo, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos então na lição de número 9, com o seguinte tema: a relevância da profecia no culto cristão. Pois bem, nós temos a materialização, vamos assim dizer, da revelação máxima da parte de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Esta nós chamamos de revelação especial. Esta revelação especial então nos mostra os desígnios de Deus, nos mostra a vontade do Senhor e também o seu grande amor revelado através de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A revelação máxima então são as Escrituras Sagradas, e esta Escritura Sagrada também podemos chamar de profecia. A profecia de Deus, a profecia escrita, a profecia revelada através da manifestação de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:20: não desprezeis as profecias. Receber a palavra de Deus da parte daqueles que anunciam, da parte daqueles que proclamam, então é não desprezar as profecias. As profecias, elas são fundamentais para a direção, para o ensino, para a condução do seu povo, no sentido escriturístico, como já falei anteriormente. Profecia compõe então a Bíblia Sagrada num todo como a revelação especial. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, estas escrituras, a revelação especial, ela não veio de nenhuma vontade humana, mas sim através da inspiração divina. Essa inspiração divina, então, fez com que a Bíblia Sagrada fosse um instrumento real e divino que chegasse, então, às nossas mãos. A definição de profecia, uma definição muito simples, significa que se crê de inspiração divina. Aquilo que nós cremos por inspiração divina é uma definição de profecia. E nós também definimos como palavra de Deus, ok? E depois, profecia, também no outro significado, previsão feita por alguém que se diz conhecer o futuro, que dá também a ideia de revelação. Então, profecia, previsão feita por alguém que diz conhecer o futuro, a revelação. No Antigo Testamento, nós temos 3 ofícios. Nós temos o ofício do rei, nós temos o ofício também de profeta e
sacerdote. Esses três ofícios, eles eram desempenhados para a condução do povo, para legislar o povo, para conduzir então o caminho ao qual eles deveriam seguir, obedecendo os critérios divinos. Mas no Novo Testamento nós temos então esses três ofícios repousando sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso profeta e Ele é o nosso sacerdote. Então aquela profecia, como revelação do futuro, como uma palavra de uma pessoa para outra, como era no Antigo Testamento, no sentido de dirigir, no sentido de coibir, no sentido até de mudar caminhos. Hoje ela tem o seu papel diferenciado, não mais como direção da vida de alguém, não mais como a direção de um reino, não mais como a coerção, digamos assim, de atitudes através de uma palavra profética, como o ofício que existia no Antigo Testamento. Hoje a profecia, ela traz, digamos, em seu bojo, como nós estaremos falando aqui, mais no sentido de ânimo, exortação, no sentido de fundamentar as Escrituras Sagradas diante de um momento, diante de uma situação em que nós vivemos aqui, mas sempre embasada nas Escrituras Sagradas, ok? Então nós temos aqui no ponto 1, lá no finalzinho, no último parágrafo, uma das funções do profeta era denunciar o pecado da nação, do reino ou dos sacerdotes, visando um alinhamento correto com a vontade de Deus para o seu povo. Não esperamos que seja diferente ainda hoje. Então, mesmo nos dias de hoje, toda profecia que ela traz, digamos, esta revelação de um ser humano para uma ocasião ou em um momento de culto ou pelo dom exercido, nesta pessoa, ela traz então esta indicação para mostrar situações que estão desagradando a Deus, situações que estão fora dos princípios de Deus, fora do prumo, assim, deste alinhamento divino. No segundo ponto, nós temos aqui o papel da profecia na pregação. Um dos ofícios do pastor atualmente é o exercício do seu pastorado junto à comunidade da fé. É ser o responsável por transmitir a verdade da palavra, na dependência do Espírito Santo, para edificação e correção de Deus, através da pregação da santa palavra de Deus. Então note bem que a palavra do Senhor, que é a profecia principal, ela é o ponto de partida também para o exercício do dom, o exercício da profecia na revelação de futuro, na revelação de algo em que alguma pessoa esteja passando, mas sempre fundamentado pelas Escrituras Sagradas. Então a profecia nos dias de hoje, ela não tem este mérito de dirigir a vida de pessoas, de proibir a vida de pessoas, mas sempre para enaltecer a profecia maior, que é a palavra de Deus. É, portanto, dever de cada cristão conhecer bem a palavra, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que ela, note bem, estou repetindo, é a profecia suprema,
a fim de confrontar o que é dito com o que está efetivamente escrito. Então você que me ouve nesta manhã, é importante que você não acredite em tudo que se diga no meio religioso, principalmente nestes que se denominam profetas e estão dirigindo a vida de pessoas, estão até na posição de casamenteiros, vamos dizer assim, aonde se revela até mesmo com quais pessoas vão casar, com quais cidades vão morar, com quais empregos vão trabalhar. Esse tipo de profecia denigre o cristianismo, denigre a verdadeira fé nas Escrituras Sagradas. Então, confronte, analise, estude aquilo que é dito por esses profetas, supostos profetas, com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Toda inspiração, toda revelação, digamos, humana, para uma outra pessoa, deve ter este embasamento bíblico. Toda a profecia no sentido de revelação de futuro, ela traz este momento de aproximação das pessoas para com Deus, né? A vivificação desta vida espiritual para com Deus. Este é o objetivo, a edificação da igreja através da profecia, porque toda vez que se manifesta uma profecia através deste dom, né, em alguém, o resultado final é sempre a aproximação de qualquer pessoa que recebe esta palavra para a pessoa de Deus. Deus não aprova aquele que perverte a sua palavra e principalmente traz supostas revelações ou profecias para benefício próprio. Não existe benefício próprio no exercício de servir ao Senhor. Todo benefício é o benefício da exaltação, da glória e da majestade para aquele que nos chamou e nos vocacionou para um excelente ministério e para a vida eterna. Então o benefício real é para o Senhor Jesus, para o seu reino, para a sua glória e para nós a salvação. Assim como também não justifica aqueles que seguem homens ao invés de seguir ao Senhor. Muitas pessoas acabam se equivocando, seguindo homens, ou digamos, seguindo líderes, ao invés de seguir a revelação suprema, que são as Escrituras Sagradas, e ao nosso Senhor Jesus. Quantas pessoas acabam depois se machucando através destas supostas revelações, destas supostas inspirações, acabam se machucando, acabam de repente tendo danos pessoais, espirituais e até familiares por direções erradas, que acabaram confiando apenas em seres humanos. Note bem, precisamos confrontar, precisamos alinhar aquilo que ouvimos no meio religioso com as Escrituras Sagradas, para não corrermos o risco de recebermos o dano e sofrermos diante de situações equivocadas. Pergunta: você tem o saudável hábito de acompanhar a exposição da palavra na sua própria Bíblia? Quando participa do culto do Senhor, ou até mesmo neste momento, você é como aqueles cristãos denominados bereanos, lá de Bereia, que confirmavam, se aquilo que eles estavam ouvindo, eles tinham a autenticação da palavra de Deus? Quais os erros que podem acontecer quando nós confiamos apenas
no homem e não em Deus. Muitos têm uma fé apenas de ouvir falar. Muitos acabam acreditando em algumas situações apenas por ouvir falar. Mas isto não substitui o embasamento bíblico, a fundamentação na palavra do Senhor. Tudo que está escrito devemos crer. Aquilo que não passa pelo crivo das Escrituras Sagradas, devemos então deixar de lado. O ponto 3, o papel da profecia no culto. Na igreja atual, temos um grupo de irmãos que não acreditam que o Espírito Santo ainda continue falando. São os cessacionistas. Eles acreditam que o cânon no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo ficou restrita ao evento do dia de Pentecostes. Nós, no entanto, pela nossa raiz carismática, recebida através de John Longman, fundador da missão de Orebro, Suécia, e demais missionários enviados pela mesma organização no Brasil, cremos que ainda hoje o Espírito Santo fala e conduz a sua igreja, e para isso continua usando homens e mulheres para serem porta-vozes da mensagem do Evangelho. Pois bem, nós falamos no início que a revelação suprema, a profecia suprema, são as Escrituras Sagradas, é a revelação especial. E é importante citar que nos dias de hoje, também nós, como Igreja Batista Independente, oriundos do trabalho missionário da Suécia, nós cremos no exercício deste dom pela inspiração divina, que traz também a revelação, uma palavra profética, fundamentada pelas Escrituras, para consolar, para instruir, para animar e para trazer pessoas para mais próximo de Deus. Então, este momento da profecia no culto, ele é fundamental. Por isso nós oramos para que Deus continue levantando em o nosso meio homens e mulheres com este importante dom para instrução, para trazer então pessoas para mais próximo de Deus. Amém? Quero concluir então nesta manhã este breve estudo, página 53, que diz: durante anos, a igreja em geral tem tido posturas extremas. Uns creem em dons que eles cessaram. Outros dão tanta importância a esses dons que ao final acabam supervalorizando e equivocadamente seguindo eles. Esses dois extremos devem ser evitados, pois ou geram uma espiritualidade fria ou uma espiritualidade efervescente, baseando-se apenas na experiência pessoal. O medo dos dois extremos, por outro lado, gera outro problema: a mornidão espiritual. Todavia, a igreja do Senhor deve ser viva e vibrante, como é o nosso Senhor. Ela não está na terra de passeio, mas continua com a mesma missão profética de denunciar o pecado e apontar para o reino vindouro. Mais ainda, a igreja é dada a incumbência divina de batalhar contra as obras do mal, avançando e lutando o bom combate no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, precisamos de avivamento para os nossos dias. A Bíblia nos convida a vivermos
pela fé, vendo o sobrenatural de Deus, pois somos cidadãos do reino e não devemos ter expectativas meramente do que aquilo que a palavra garante que Ele tem para nós. Sejamos cristãos cheios e transbordantes do Espírito Santo e principalmente fazendo da palavra de Deus a nossa maior profecia, a profecia suprema, para não sermos enganados por pessoas espertalhonas, por pessoas que abusam da boa fé de outros, para benefício próprio. Que Deus abençoe você nesta manhã e que de alguma maneira você possa ter crescido um pouquinho mais no conhecimento das Escrituras Sagradas. Estarei orando por você e pela sua família. Deus querido, nesta manhã, Senhor, eu quero estar abençoando a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Estes homens e mulheres que têm perseverado, Senhor, na leitura bíblica, que têm perseverado, Senhor, na sã doutrina, que têm perseverado, Senhor, na tua palavra. Deus, encoraja, anima, fortalece, renova, adestra as mãos dos teus filhos para vencer, ó Pai. Ainda que neste momento, Senhor, de pandemia, Senhor, o justo viverá, Senhor, pela fé. Nós cremos no teu socorro, cremos no teu cuidado, cremos, ó Pai, no teu amparo, cremos, ó Senhor, no sobrenatural que vem de ti, ó Pai, para designar sobre nós o teu querer, a tua vontade, e para que continuemos firmes, anunciando o teu grande amor, anunciando a profecia que é a palavra de Deus. Assim eu oro e os abençoo em o nome de Jesus. Um ótimo domingo, um bom almoço com os seus familiares, e logo mais às 19h30 estaremos transmitindo o nosso culto também online, para que você participe conosco em nome de Jesus. Convide um amigo, um conhecido, compartilhe e esteja conosco daqui a pouquinho às 19h30. Deus abençoe e vamos avançar em nome de Jesus.